Deputada Soraya Santos, termina esta sessão extraordinária, segunda deste dia, em que os deputados finalizaram aqui um dos projetos que estavam na pauta da bancada feminina, e aí este que trata é um projeto de lei da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que passa a exigir diploma de curso superior para o profissional que exercer essa atividade de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, e fixando também a jornada diária em 6 horas. Mas o debate maior nesse período da tarde, que foram 2 sessões, né? A gente teve uma sessão extraordinária mais cedo, que focou projetos da pauta da bancada feminina, foram 9 projetos aprovados, e ficou restando este, que os deputados finalizaram agora, esse que trata da regulamentação do trabalho do profissional que traduz e interpreta também a língua brasileira de sinais. E mais cedo houve, portanto, nesta votação, a segunda sessão extraordinária do dia, a votação do projeto que regulamenta o Fundeb. E aí houve muito debate em torno desse projeto, houve alguns destaques apresentados, algumas tentativas de modificação, e teve alguns também aprovados, mas não sem muitos debates, porque os partidos da oposição estavam em desacordo com alguns destaques e queriam que fosse mantido um texto que o relator, o deputado Felipe Rigoni, tinha produzido e com o aval dos partidos de oposição, com a participação dos partidos de oposição. Mas acabou que destaques foram apresentados, votados e alguns aprovados. O Lincoln Macário conversou com o relator, o deputado Felipe Rigoni. A gente acompanha agora, você que nos ouve pela rádio, você acompanha aqui na TV, a conversa do Lincoln Macário com o relator. Depois de 8 horas de muita discussão, intensos debates, votação do texto base e de 8 destaques que tentavam modificar esse texto base, por fim foi aprovada aqui na Câmara o projeto de lei que regulamenta a distribuição de recursos do novo Fundeb. Um debate, repito, muito intenso, muitas posições em jogo. A gente vai conversar com o relator, o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, numa posição muito difícil, né? Porque o relator tem que agradar todo mundo e às vezes acaba não agradando ninguém na construção de um texto que seja a média do plenário, né, deputado? Exatamente. O papel do relator é construir com as lideranças um entendimento médio. Esse entendimento médio, naturalmente, tem disputas como tivemos hoje, né? O meu relatório, ele vinha com uma série de mudanças em relação ao Fundeb, a gente protegia os profissionais de educação, a gente garantia dinheiro público para a escola pública e teve disputa em relação a isso, inclusive com o outro lado que defendia outras questões, ganhando alguns destaques. Isso é natural. Me permita interromper, garantindo que até 10% dos recursos que iriam para a rede pública vão para conveniadas, né, em geral filantrópicas. Isso é uma coisa importante citar, porque houve o risco aqui durante o dia de ficar 100% para as conveniadas. E a gente conseguiu, eu participei dessa construção, de construir uma emenda que limitasse a 10% das matrículas, o que é uma contenção muito importante a ser feita, né? Então, neste caso, ante o risco que a gente tinha de ter todo o dinheiro indo para as filantrópicas e conveniadas, a gente conseguiu limitar a 10%. Agora, que outros avanços o senhor destacaria? Eu vi que o senhor colocou, por exemplo, uma destinação importante de recursos para a educação infantil, que a gente conhece mais como creche, para resolver um pouco ali a deficiência que temos nessa área, que deixa muitas crianças sem competitividade depois, né, mais à frente. Independente das disputas que a gente teve aqui hoje, foi uma enorme vitória a votação desse novo Fundeb. Nós conseguimos, a gente garante 50% dos novos recursos para a educação infantil. Eu aumento o ponderador da educação infantil justamente para incentivar prefeitos, prefeitas, inclusive alguns governadores, a fazerem de fato, dar a importância necessária para a educação infantil. A gente tem 36% apenas de cobertura em educação infantil, nossa meta é 50%. Este texto vai ajudar muito a gente conseguir avançar nessa questão. Além disso, eu cito aqui o VAR, que é o Valor Aluno Ano Resultado, que basicamente vai incentivar, ou seja, dar um dinheiro a mais para aqueles gestores que melhorarem o aprendizado dos seus alunos, com foco nos alunos mais vulneráveis, negros, pessoas com deficiência e pessoas de baixa renda. Então, se você melhorar o rendimento educacional dos alunos mais vulneráveis, você ganha ponto e ganha mais dinheiro. Então, nós estamos reduzindo a desigualdade de aprendizado e melhorando o aprendizado geral. Ou seja, não ganha mais dinheiro quem tem
os melhores resultados, mas sim quem saiu de uma pior posição e chegou numa posição melhor, mostrou a maior melhoria, né? Exatamente. Não é quem chegou mais longe, é quem correu mais. Ou seja, não é quem está na frente, é quem se esforçou um pouco para melhorar um tanto. E detalhe, não é só melhorar o resultado médio. Você tem que melhorar o resultado médio, sim, mas especialmente daqueles alunos que estão em situação de vulnerabilidade, que são normalmente negros, pessoas com deficiência e pessoas de baixa renda. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Felipe Rigoni. Mais uma vez, parabéns. E tem outros detalhes, como, por exemplo, a melhoria de aspectos ligados à fiscalização do dinheiro público, padronização da prestação de contas. Mas se você quiser todos os detalhes, tem nas reportagens da TV Câmara, da Rádio Câmara, da Agência Câmara, e você pode, inclusive, recuperar esse debate que ocorreu no plenário no nosso canal no YouTube. Bom, e depois dessa fala com o deputado Rigoni, que foi o relator da regulamentação do Fundeb, o Lincoln Macário também conversou aliás, mais cedo, ele conversou com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, que é a líder da coordenação da bancada feminina aqui na Câmara dos Deputados, exatamente sobre os projetos que foram aprovados e eram projetos de prioridade da bancada e aprovados, portanto, hoje, numa sessão inicial. Começou lá pelas 11 da manhã e foi até o início da tarde, e também teve essa finalização agora com o projeto da questão da regulamentação da profissão do tradutor e intérprete de Libras. Vamos acompanhar a fala do Lincoln, então, a conversa dele com a professora Dorinha Seabra Rezende. Hoje é o último dos 21 dias de ativismo, de combate contra a violência contra a mulher, e um dia que foi marcado por muitas conquistas da bancada feminina. Conseguiu a aprovação de uma longa, de uma extensa pauta de projetos aqui na Câmara dos Deputados, e a bancada feminina tem sido marcada por uma forma de agir em que ela costura muito bem os projetos que trará ao plenário, e quando os consegue aprovar, geralmente os consegue aprovar em quantidade e principalmente em qualidade. A deputada Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, é a atual coordenadora da bancada feminina, responsável por essa construção e por ter apresentado alguns desses projetos, não apenas em seu nome, mas em nome também de todas as deputadas que compõem a bancada feminina. E reitero, um conjunto de projetos importantes, porque além de tentar garantir formas eficazes de enfrentamento da violência, tem também projetos de natureza simbólica, que tem também a sua importância, como batizar espaços da casa com nomes de mulheres. Não tínhamos espaço nessa casa batizados com o nome de deputadas, de heroínas brasileiras, ao contrário de nomes de homens, né, que temos vários. Mas eu vou deixar esse segundo aspecto simbólico para o final, para começar pelo último projeto aprovado, dos 9 aprovados agora há pouco, que é a destinação de 1% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para combate à violência contra a mulher, não é, deputada? Eu acho que o conjunto de projetos, né, eles procuram tanto aprimorar legislações existentes, quanto dar condição para que a legislação aprovada pelo Congresso se consolide como política pública, como atendimento na ponta. Este caso específico, nós aprovamos a inserção, ou seja, a colocação dentro das atribuições do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós levamos, porque de maneira até bastante estranha, né, negligente, a violência contra a mulher não constava no rol de responsabilidades. Mas também asseguramos um percentual de 5% desses recursos, ou seja, dos recursos que serão empenhados pelo fundo, para o combate e para a garantia da segurança pública, a violência contra a mulher passa a ter pelo menos um percentual mínimo de recursos que serão direcionados ao fortalecimento desse atendimento. Nós precisamos melhorar na ponta para que legislações importantes como o da Maria da Penha tenham condição de, nos diferentes municípios, a gente ter lá o espaço que garanta o combate, que a mulher possa procurar ser bem atendida. Então, dentre os diferentes projetos, esse do fundo eu acho que é um dos mais importantes, porque ele dará, inclusive, condição para que outros sejam cumpridos, outras leis sejam efetivadas. São tantos projetos importantes que é até difícil pensar aqueles em que a gente vai dar um maior destaque, mas eu vou trazer como segundo o da violência institucional, porque ele foi inspirado num episódio recente, né, o fato de que a influenciadora Mariana Ferrer, num julgamento em que ela era vítima,
ela acabou sendo hostilizada por um advogado e não teve a proteção dos demais integrantes ali daquele julgamento, promotor, o próprio juiz, o que foi taxado como violência institucional e é o que se busca combater com um dos projetos apresentados e aprovados aqui hoje. Na verdade, o projeto cria, né, a figura da violência institucional, tipifica, que vai dar condição para que situações semelhantes, que mulheres, idosos, situações de pessoas em vulnerabilidade, muitas vezes crime envolvendo a questão de etnia e de raça, quando a justiça é acionada, ou seja, e até em diferentes papéis, nós temos a violência cometida por quem deveria cumprir a sua tarefa como estrutura de garantia de direitos. Então, com a tipificação, o Congresso dá um passo importante para que toda a estrutura possa funcionar e que as pessoas possam acreditar, na verdade, e buscar que a justiça seja feita. Outra tipificação importante, né, e é bom a gente lembrar que nos acompanha que tipificação é descrever o crime e estabelecer a pena para ele, é a tipificação da perseguição, que a gente conhece muito comumente no ambiente das redes sociais como stalking, que é uma discussão, inclusive, anterior, digamos assim, ao fenômeno ter se intensificado com as redes sociais, mas ganhou importância porque as redes sociais acabaram facilitando e permitindo esse crime, não é, deputado? Na verdade, infelizmente, é um crime que tem acontecido com uma grande incidência, dado inclusive ao modelo hoje que a sociedade tem das redes sociais, de ter se tornado intensa nosso relacionamento nessa estrutura de comunicação dentro das redes. E o stalking votado, nosso texto, ele já foi votado no Senado, votado na Câmara, ele caminha para a sanção presidencial e a nossa expectativa é que seja aprovado. Quando nós tipificamos, como o caso do feminicídio, que muita gente achava que era desnecessário ter o crime específico do feminicídio, e é porque ele está tipificado, a gente sabe separar. Quando uma mulher é morta em qualquer situação que não fez diferença ela ser mulher ou não, né, um roubo, um latrocínio, e quando existe um crime que envolve o fato de gênero, né, por ela ser mulher, pela sua condição. O feminicídio hoje já mostra os números, nós estamos coletando, temos condição de mapear e aí agir com programas, com ações públicas, com políticas públicas de combate a este crime. O objetivo é esse também, ao tipificar. E outra tipificação importante, hoje tivemos assim, várias alterações que diz respeito ao Código Penal, é a de violência política, algo que também está muito contaminado pelo que vimos nas últimas eleições, em que felizmente tivemos mais mulheres sendo eleitas, mas, por outro lado, talvez pelo fato delas terem se apresentado à disputa, elas foram mais violentadas, mais agredidas, mais objeto dessa forma espúria, absurda de disputa que se dá por meio de violência. Não? Nós acabamos de passar pelas eleições municipais e a imprensa e instituições de pesquisa mostraram, infelizmente, o enorme percentual de violência política cometido contra as mulheres. No tratamento no Twitter, nas redes de comunicação, nos meios de rede de comunicação, o tratamento normalmente envolvendo inclusive a questão da mulher, a sua colocação, com termos pejorativos. Então, a tipificação da violência política e também a estabelecer punição faz toda a diferença, porque nós somos 52% da população, temos crescido em termos de participação política. Hoje, as mulheres têm ocupado posições muito importantes e, logicamente, no processo de exposição, tem envolvido situações de violência política que, ao tipificar, nós poderemos fazer o combate, tratar de política pública e, logicamente, quando estabelece qual é a sanção, a gente imagina a redução e até que esse crime seja coibido. Perfeito. E eu lembro a você que, apesar de terem sido aprovações relativamente rápidas, renderam sim boas discussões. Esse é um tema que foi bastante discutido. Se você tem interesse em conhecer os argumentos, em saber mais detalhes, tem as matérias da Agência Câmara, da Rádio Câmara, da TV Câmara, resumindo o debate, mas tem também a própria
íntegra da sessão com esses debates que você pode recuperar, por exemplo, no YouTube. E aí, para fechar, deputado, eu vou para aquele aspecto simbólico das votações, a escolha de 4 nomes de mulheres para nomearem espaços da casa, como já acontecem, por exemplo, com os plenários das comissões. E eu vou começar pelo corredor, que ganhou o nome de uma importante líder quilombola do século XVIII, Teresa de Benguela. E aí a gente fala assim, nomear um corredor, mas não é qualquer corredor, né? O corredor de acesso ao plenário, onde os parlamentares se encontram, discutem, negociam. É um espaço, inclusive, também de exposições disputadas, né, por entidades para ocuparem aquele espaço com as suas mensagens, e ganha o nome dessa líder negra do século XVIII, que é uma das primeiras grandes heroínas do Brasil, que diz respeito à busca do espaço da mulher e do povo negro. Acho que tem todo um simbolismo, né? O Congresso é muito recente a presença da mulher, a organização do espaço, e esse corredor na verdade, eu defino como um dos espaços mais importantes da Câmara. É um espaço em que circulam milhares de pessoas durante todo o dia, parlamentares. É o espaço de exposições que são realizadas de maneira temática para apresentação de tema, e assim como outros espaços. A ex-deputada, né, a Ceci Cunha, que foi vítima de violência contra a mulher, também passa a denominar um plenário. O corredor com a Teresa de Benguela, ele mostra, primeiro, a mulher ocupando esse espaço, o reconhecimento das suas histórias e a necessidade de, no espaço da política em que o Brasil tem as suas principais definições, a mulher presente e homenageada. Perfeito. E aí, complementando, né, além de Teresa de Benguela e de Ceci Cunha, aquela deputada que foi assassinada em 98, a mando do suplente que queria ocupar a sua vaga, que mandou assassinar não só ela, mas também seu pai e seu marido, um caso emblemático, né, da nossa história política recente, ainda marcada por muita violência. Nós tivemos outros 2 plenários do corredor das comissões, e eu lembro a você que nas comissões ocorrem as discussões mais importantes, 3 em cada 4 projetos de lei aprovados na Câmara passam apenas pelas comissões. O plenário 13 ganhou o nome de Anésia Pinheiro Machado, que é uma aviadora pioneira no Brasil, pouco conhecida, mas importantíssima no desenvolvimento da aviação, num país em que temos poucas mulheres como pilotos ainda, e a matemática engenheira Marília Chaves Peixoto, que foi a primeira mulher da Academia Brasileira de Ciências e, apesar de ter morrido aos 39 anos, teve uma passagem marcante pela matemática brasileira, pela matemática mundial, na verdade. Homenageamos mais do que políticas, mais mulheres que foram marcantes e que, por incrível que pareça, né, deputada, eram desconhecidas, né? Na verdade, todas elas têm um simbolismo, né? Pelo pioneirismo que representaram, pela qualidade do papel que desempenharam, e é lógico que não é um espaço só de homenagem a quem tem desempenho político, mas a presença da mulher fazendo a diferença na nossa sociedade. E temos mulheres fazendo história em muitas posições no Brasil. Muitíssimo obrigado. E a senhora, devo reconhecer, porque isso foi dito várias vezes no plenário, a senhora fez história na coordenação da bancada feminina durante esse último biênio. Muitíssimo obrigado, deputada. Você que nos acompanhou até agora, portanto, toda essa repercussão de um dia de muitos trabalhos, essa semana no plenário, desde segunda-feira, com muitas votações, se finaliza, portanto, agora, com a conclusão da votação da regulamentação do Fundeb, também da profissão de intérprete e tradutor de Libras. E para a semana que vem, segunda-feira, tem mais sessões convocadas. Você é convidado para estar conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência, você que está sempre ligado na Rádio Câmara, na TV Câmara, e também nos acompanha pela grande rede mundial de computadores na internet. Até a próxima, muito boa noite a você.